Você acha que está no controle da sua vida, mas o que você deseja, evita, repete ou destrói. Talvez tenha sido decidido muito antes de você perceber. Neste vídeo, vamos falar sobre a prisão invisível que te governa, o inconsciente. Freud o chamou de o verdadeiro senhor da mente. Jung o via como um mundo simbólico onde vivem seus traumas complexos, medos, desejos e feridas não resolvidas. E se você nunca desce até lá, ele continuará decidindo por você. Por que repetimos os mesmos erros, padrões e fracassos? Porque atraímos relações que machucam? E por que, mesmo quando tudo parece bem, há um vazio que insiste em permanecer? A resposta está onde você nunca olhou com coragem, no passado que você não lembra, mas que lembra de você todos os dias. Parte 1. A ilusão do controle. Você escolhe. Ou está sendo escolhido? Você acorda, trabalha, se relaciona, toma decisões, constrói sua vida achando que está no comando. Mas, em silêncio, há algo por trás de cada escolha, cada desejo, cada impulso, algo que você não vê, mas que age com precisão. Esse algo é o seu inconsciente. Freud dizia que não somos senhores em nossa própria casa, e tinha razão. Porque o inconsciente é como um roteiro oculto. Ele define personagens, cria cenas e empurra você para repetir a mesma peça, mesmo que você jure que mudou. O problema é que se você não conhece esse roteiro, não percebe que está atuando. Você acredita que tem livre-arbítrio, mas está obedecendo a padrões criados lá atrás, talvez na infância, talvez em uma experiência traumática, talvez herdados emocionalmente da sua família. Jung chamava isso de complexos autônomos, pequenos núcleos psíquicos que se formam a partir de vivências não digeridas e que passam a influenciar suas reações, seus medos, seus desejos mais profundos, sem que você perceba. Você acha que está escolhendo o parceiro certo, mas está apenas repetindo a ausência que sentiu do pai. Você acha que evita o fracasso, mas, na verdade, tem medo do sucesso, porque isso ameaçaria a imagem de si que construiu. Você acha que quer liberdade, mas sabota qualquer chance de tê-la porque carrega uma culpa que não é sua. Tudo isso parece irracional. Por que é? Não é a razão que te controla, é a parte de você que ainda está presa a algo que já passou, mas que continua vivo dentro de você. Parte 2. Freud e os desejos esquecidos. O retorno do que foi reprimido. Freud foi um dos primeiros a apontar que aquilo que não é lembrado não desaparece. Apenas muda de forma. O trauma, o desejo proibido, a dor reprimida, tudo isso continua existindo dentro de nós, mesmo que não esteja na superfície da consciência. E o mais assustador, essas forças reprimidas não ficam quietas. Elas voltam como sintomas, compulsões, pesadelos, bloqueios, doenças psíquicas. Voltam através do corpo, das falhas repetidas, dos vícios, das escolhas inconscientes. Ele chamava isso de retorno do recalcado. E essa talvez seja uma das ideias mais perturbadoras da psicanálise. O que você reprime, volta. Não como era, mas disfarçado. O medo que você não enfrenta pode voltar como ansiedade crônica. O desejo que você negou pode voltar como obsessão ou sabotagem. A raiva reprimida contra alguém pode virar autopunição. O luto não vivido pode se manifestar como apatia ou incapacidade de amar. A repressão psíquica não é apenas esquecimento, é sobrevivência. Em algum momento da vida, você reprimiu partes de si porque não tinha estrutura para lidar com elas. Era o que podia fazer. Mas o tempo passou e aquelas partes continuam esperando, como fantasmas que batem à porta, pedindo para serem vistas, ou como sementes que crescem no escuro até que um dia quebram o chão por onde você pisa. Freud nos mostra que o inconsciente não é um lugar distante, é a base do que somos. E se não mergulhamos ali com coragem, corremos o risco de viver sendo movidos por fantasmas internos que agem por trás do nosso eu racional.
O problema não está em ter traumas. Todo mundo tem. O problema é viver como se não tivesse, porque isso nos transforma em fantoches de experiências antigas. E nada aprisiona mais do que viver reagindo ao passado, acreditando que é o presente que está errado. Parte 3. Jung e os complexos. Quando a alma se fragmenta no tempo. Para Jung, o inconsciente não é só o lugar onde se escondem os traumas. É um campo vivo, cheio de símbolos, imagens, impulsos e estruturas arquetípicas. E dentro dele se formam os chamados complexos, fragmentos de experiências emocionais intensas que se destacaram da consciência e passaram a viver por conta própria. Um complexo é como uma pequena personalidade autônoma dentro de você. Ele tem emoções, vontade, memória e pode assumir o controle da sua vida nos momentos em que você menos espera. Um complexo de abandono, por exemplo, pode fazer você se apegar demais ou rejeitar qualquer vínculo profundo. Um complexo de inferioridade pode te impedir de tentar algo novo, mesmo tendo capacidade. Um complexo ligado à figura materna pode te levar, sem perceber, a buscar em toda mulher uma mãe que cuide de você. O mais assustador, isso tudo pode acontecer sem que você perceba. Você se sente desconfortável, ansioso, inseguro, mas acha que é só o seu jeito? Não é. É um pedaço da sua alma congelado em algum ponto do passado, tentando resolver um drama antigo com os personagens de hoje. E quanto mais você resiste a olhar para isso, mais o complexo age por baixo da sua consciência. É por isso que Jung dizia: até você tornar o inconsciente consciente, ele vai dirigir sua vida, e você vai chamá-lo de destino. Você não atrai relacionamentos ruins porque tem azar. Você os atrai porque ainda está tentando curar algo que ficou aberto lá atrás. Você não procrastina porque é preguiçoso. Você adia porque tem medo inconsciente de fracassar ou de brilhar demais. Os complexos são como campos de energia emocional que puxam você para padrões que se repetem. E só há um caminho para se libertar: encará-los com consciência, reconhecer a ferida, acolher a dor, deixar que a parte fragmentada volte a ser integrada ao todo. Isso é o que Jung chamava de individuação, o processo em que o ser humano deixa de viver como um monte de pedaços feridos e se torna uma unidade viva, com centro, direção e sentido. Mas ninguém se individua sem sofrimento, porque recuperar a alma é enfrentar todos os lugares onde ela se quebrou. Parte 4. A repetição como prisão. O passado não resolvido que cria seu futuro. Existe uma força silenciosa que nos prende a experiências passadas, e ela se manifesta através da repetição. Quando um trauma não é digerido, quando uma dor não é nomeada, ou quando um desejo é reprimido, a psique tenta resolver isso, não através da lembrança, mas da repetição. Você revive situações parecidas, atrai pessoas com a mesma dinâmica, reage da mesma forma em contextos diferentes, como se algo dentro de você estivesse tentando incansavelmente refazer a cena, na esperança inconsciente de, dessa vez, conseguir um final diferente. Freud chamou isso de compulsão à repetição. Jung observou que o inconsciente, através dos complexos, repete padrões simbólicos para tentar curar a alma fragmentada. E todos nós, em algum nível, vivemos isso. Você diz que quer liberdade, mas repete os mesmos relacionamentos sufocantes. Diz que quer crescer, mas sempre sabota a própria chance de se expandir. Diz que quer paz, mas se envolve, uma e outra vez, com o mesmo tipo de conflito. Não é azar, não é má sorte. É o passado, ainda vivo, pedindo para ser resolvido. E aqui está o ponto mais cruel. O inconsciente não tem senso de tempo. Aquela dor de infância que você não processou ainda vive em você como se tivesse acontecido ontem. Aquele abandono, aquela humilhação, aquele medo, tudo isso continua presente, moldando seus vínculos, suas escolhas, sua visão do mundo e de si mesmo. Você pensa que está sendo racional, mas está apenas repetindo o que aprendeu a fazer para sobreviver.
E enquanto essa repetição não for interrompida pela consciência, o passado continuará criando o seu futuro. Romper esse ciclo exige mais do que vontade, exige coragem. Coragem de olhar para trás sem máscaras. Coragem de reconhecer que a dor existe, que as escolhas não foram aleatórias, que sua história deixou marcas profundas. E, principalmente, coragem de decidir que você não precisa mais continuar carregando tudo isso. A cura começa quando você percebe que o sofrimento que você repete não é mais necessário. Mas antes de se libertar, você precisa ver, com clareza brutal, de onde ele vem. Parte 5. Tornar-se consciente é sair da cela que você nem sabia que habitava. Viver inconscientemente é habitar uma prisão invisível. Você segue em frente, constrói uma rotina, alimenta relações, toma decisões, mas tudo isso com os grilhões do passado ainda amarrados nos pés. Você se acostuma ao peso, acha normal, pensa que esse é apenas o jeito que você é. Mas não é. É só o resultado de uma história que você ainda não teve coragem de reescrever. Freud revelou que o inconsciente dirige mais da nossa vida do que imaginamos. Jung mostrou que, sem integrar os fragmentos esquecidos, continuamos sendo regidos por forças internas que fingimos não ver. A ignorância sobre si mesmo pode ser confortável, mas ela cobra um preço alto, a repetição do sofrimento. Só a consciência liberta, mas essa liberdade não chega de graça. Ela exige um confronto profundo, uma travessia simbólica por dentro das suas ruínas, porque se conhecer de verdade é descobrir que há partes suas que foram deixadas para trás e que agora precisam ser buscadas com lucidez e humildade. A boa notícia é que o inconsciente não é um inimigo, ele é um arquivo da sua alma. Ele guarda dores, sim, mas também guarda a chave da transformação. E essa chave só se revela quando você decide parar de fugir, quando, em vez de repetir, você começa a observar, quando, em vez de culpar o mundo, você começa a mapear as raízes que te moldaram, quando, finalmente, você entende que não é o passado que te prende, é o não olhar para ele. Sair dessa prisão é um ato simbólico de renascimento, e esse renascimento começa quando você, enfim, escolhe despertar. Se esse vídeo tocou algo em você, se você reconheceu alguma prisão invisível dentro da sua própria história, curta esse vídeo. Não só para apoiar o canal, mas para mostrar que esse tipo de reflexão precisa chegar a mais pessoas. E me conta nos comentários. Qual padrão você sente que vem se repetindo na sua vida e que talvez tenha raízes no passado? E quem sabe, sua reflexão ajuda alguém a despertar também.